Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Senhor te abençoe rica e abundantemente. Nós estamos no nosso retiro do Advento, hoje é dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira da segunda semana do Advento, um tempo de preparação para a solenidade do Natal do Senhor. O Advento tem dois movimentos. Primeiro, fazemos memória do Senhor Jesus que nasceu em Belém. E também celebramos e anunciamos a segunda vinda do Senhor. Na realidade, as duas primeiras semanas, os dois primeiros domingos, falamos do Jesus que voltará e os últimos dois domingos do Jesus que veio em Belém. E é um caminho de santidade, é um caminho de oração. Por isso que, desde o quarto século, o Advento é um tempo de jejum, de abstinência, principalmente de vigília. Não é? Eu tenho até recomendado você, uma vez por semana, faça uma vigília de oração, sozinho, não é? De 1 hora, de 1 hora e meia, acorda de madrugada, é um tempo muito especial de vigília, também de abstinência, né? Abre mão de algum alimento, abre mão de alguma prática, e que esse tempo seja um tempo de muita oração, de preparação, não é? Para que o nosso Natal seja um Natal santo, um Natal abençoado, um Natal de oração, um Natal de espiritualidade. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, essa nossa devocional e esse nosso retiro. Segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo aqui no Facebook. Depois nós compartilhamos pelo YouTube, pelas demais redes sociais. E você é o nosso convidado, está com a gente todo dia, caminhando no Evangelho do Senhor, aprendendo com o Evangelho do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite de sono que o Senhor nos deu, pela graça, Senhor amado, de um novo dia. Obrigado pelo meu irmão, minha irmã, que todos os dias nos acompanha, ou essa pessoa que está assistindo hoje pela primeira vez. Pai, muito obrigado, Deus, que esse dia de quinta-feira é dia de adoração, é dia que lembramos o Senhor preparando a ceia, é dia que lembramos que nos prepara para a sexta da paixão, para o Shabat e nos prepara também para o Santo Domingo. Que possamos viver essa quinta-feira muito abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Claudinha, pastor Orlando Lima Júnior, bom dia, Gar, bom dia, Tereza Pereira, Elaine, Marisa, Denise Vieira, seja bem-vinda, Lília Melo, Nancy, sejam bem-vindos, Erli, Joel Moreira, Diná, Gabriela Zé Mauro, Renata Roque, Dona Nini, Cássio Campos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo, no nosso retiro do Advento. Que alegria, hein? Pastora Vitória Régia, muito bom, pastora. Constelação familiar. Ela fez um curso de constelação familiar. Muito bom. Sueli, lá de Porto Velho, a paz do Senhor, Sueli Fernandes. Estou chegando aí, hein, Sueli? Dia 4, estou chegando em Porto Velho. Muito bom, uma alegria. Deus abençoe, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Querido, a palavra de hoje, Agar, Claudinha, olha aí, que bênção. A palavra de hoje é Reino de Deus. Viu a mensagem que a Claudinha passou você agora, mãe? A palavra de hoje é Reino de Deus. Amém? E o Evangelho é Mateus 11, de 11 a 15.
Amém? Reino de Deus. Bom dia, Alice, irmãos e irmãs, todos vocês que estão com a gente, Paulo César, Carmen. A palavra de hoje é Reino de Deus. Querida Elonede, Cabral Maia. E o Evangelho é Mateus 11, do 11 ao 15. Olha bem, Marli Melo. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, fala conosco, ó Pai, na Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, nos evangelhos e nas liturgias do domingo do Advento, seja no A, B ou C, esse ano é no C, né? Começamos no primeiro domingo do Advento, ano C. Nas liturgias do Advento, 4 personagens sempre vão aparecer na liturgia de domingo: João Batista, o profeta Isaías, José e Maria. Não é? Então, nos 4 domingos do Advento, sempre esses personagens irão aparecer. Em 2 domingos, em 3, em 1, mas sempre serão assim: Isaías, João Batista, o José e a Maria, não é? Mãe do Senhor Jesus. E é interessante, irmãos e irmãs, que hoje o Evangelho fala justamente de João Batista. Não é? Jesus está dialogando sobre João Batista, sobre uma pergunta que João Batista fez, sobre a prisão de João Batista, não é? João Batista, Jesus diz quem ele é. É o menino que nasceu na forma. Quando você lê Lucas capítulo 1, você vai perceber que João Batista foi consagrado profeta antes de nascer. Ele já nasceu consagrado. Ele nasceu na forma, né? Ele nasceu por um milagre, porque a mãe dele era idosa, Zacarias era idoso, nasceu por um milagre, né? Tanto é que por causa disso acreditamos que bem cedo ele ficou órfão e bem cedo ele foi morar na comunidade de Qumran, com os essênios. Por isso que ele cresce no deserto. A Bíblia diz que o menino crescia no deserto. Porque acredito que bem cedo ele ficou órfão. E um outro detalhe interessante é que nas descobertas do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto em Qumran, foi encontrado os estatutos dos essênios, né? Os estatutos de Qumran, que era uma comunidade. Qumran é uma comunidade, a pronúncia certa é Qumran, é uma comunidade junto ao Mar Morto, né? De judeus essênios, judeus monges do primeiro século. Judeus que liam a Bíblia, que praticavam rituais de purificações.
judeus essênios e monges que não criam mais na espiritualidade do templo por causa da corrupção dos sacerdotes. E no regimento deles dizia o seguinte, que eles deveriam adotar crianças órfãos, não é? Aqueles que entravam no mosteiro casados, continuavam casados. Aqueles que nasciam no mosteiro ou entravam solteiro, faziam voto de castidade, nunca se casavam, né? E é muito interessante isso. Os essênios, então eles tinham no seu estatuto uma das obrigações de adotar crianças. Daí que os teólogos fazem toda uma relação entre João Batista e os essênios. Essa relação, inclusive, é feita por Israel, né? Os teólogos de Israel, o governo de Israel, o turismo de Israel, faz essa relação entre João Batista e os essênios. Hoje em dia, em Qumran, existe um grande sítio arqueológico aberto para visitação e que você vê um vídeo deles contando a história de Qumran e sempre nessa história eles encaixam João Batista, não é? Muito lindo. Qumran fica no sul de Israel, perto de Berseba, né? Ali junto ao Mar Morto. Mas muito bem, então João, ele nasce por um milagre. Ele nasce por um milagre. E é interessante que quando ele nasce, não é? O pai dele, Zacarias, sacerdote Zacarias, ele canta um cântico que é espetacular, que é o Benedictus. Né? Os monges cristãos, protestantes, os monges católicos, né? Algumas linhas ortodoxas também, todo dia pela manhã cantam o Benedictus. É o cântico da manhã, é o cântico do Benedictus. E esse cântico, além de profetizar quem seria o menino, profetiza também quem seria Jesus. Esse menino iria preparar o caminho de Jesus. Então a história de João Batista está entrelaçada na história do Natal e do Senhor Jesus. Por isso que nós, olhando o ano, nós vemos 3 festas que se completam, que se agarram, estão uma ligada à outra. A Anunciação do Senhor, dia 25 de março, o nascimento de João, 24 de junho, e o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Né? Ou seja, essas 3 datas falam da infância do Senhor Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, João nasceu na forma, assim como Jeremias também nasceu na forma. Né? Jeremias foi consagrado profeta às nações, ainda no ventre da sua mãe. Por isso que 2 domingos atrás eu preguei sobre Maria, que também Maria, assim como João Batista e assim como Jeremias, tanto Maria como José foram também escolhidos por Deus antes de nascer para serem, né, aqueles que iriam cuidar do menino Jesus. Não foi algo aleatório, ele falou, vamos ver quem eu vou escolher. Não é? Tanto é que o anjo chega e diz assim, salve agraciada, salve cheia de graça. Ou seja, Maria já tinha graça do Senhor desde quando nasceu para ser mãe do Senhor, assim como João, assim como Jeremias. E ontem, né, Marisa, na hora do almoço, a gente foi ler uma meditação que a gente tem feito de Tomás de Aquino, e essa é a tese de Tomás de Aquino também, e chega a citar, né, Marisa, o João Batista e Jeremias, como eu citei. Tomás de Aquino me imitou, hein? Porque eu não tinha lido Tomás de Aquino. Então, amado, quem é João Batista? João Batista, amados irmãos e irmãs, é o maior homem nascido de mulher. Jesus diz assim, em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Não é? Então, Márcia Valéria, Deise, meu amigo Fábio Lúcio Brandi, Leia, Amélia, não existe
Jessé, nenhum homem maior do que João Batista. Jesus diz, em verdade digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Não é? Então, todo o Antigo Testamento, até João Batista, o maior nascido em mulher é João Batista. Muitas vezes a pessoa pensa que é Moisés, né, Marisa? Que é Elias, que é Eliseu. Jesus fala, não, é João Batista. Interessante, irmãos, que João Batista nunca fez um sinal. Você não tem relato dele ter curado ninguém. Você não tem relato dele, né? Chega até o relato do Evangelho dizer, né? Que realmente ele não fez os sinais que Jesus fazia, mas tudo que ele falou sobre Jesus era verdade. Né? Ele é o maior homem nascido de mulher. Ué, mas ele não fez sinais e maravilhas? Por quê? Né? Porque ele entre os nascidos não apareceu ninguém maior do que João. Né? Por vários motivos. Primeiro motivo, porque João, dentre todos os profetas, foi o único que viu Jesus, que viu aquele que é a concretização de todas as profecias. Segundo, pela santidade de João. João tinha uma santidade diferente de todos do Antigo Testamento, Marisa. Ele é o maior homem nascido de mulher. Que coisa espetacular, hein? Não é? Gostaria muito de um dia conhecer João Batista. Lá no céu nós vamos nos encontrar, né? Olha que coisa. Um dos mais antigos ícones de João Batista, na realidade é uma estátua bem pequenininha. Ele é representado com uma pessoa extremamente magra e barbuda, né? Tem um ícone que lá em Karen, né? E em Karen, a história de João Batista passa em Karen. Em Karen que Maria encontra Isabel e canta Magnífica. E em Karen que João Batista nasce. E em Karen tem um mosteiro chamado Mosteiro de São João do Deserto, que é muito bacana. Ele é virado, ele está em Karen, que é uma região linda, cheia de árvores, mas virado para o deserto. É lindo, né? Então, Karen é um sonho, é um bairro de Jerusalém, fica a 4 quilômetros de Jerusalém, né? E é um local muito especial que fala desse homem, desse ministério lindo de João Batista. Né? Pessoas que tiveram uma grande intimidade com Deus e pessoas que nos inspiram. Né? Quem inspira você, né? Pessoas que nos inspiram. Paulo chega a dizer assim para os seus discípulos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa, Miriam, o que Paulo diz, né? Paulo fala sobre os seus amigos que se esforçaram, né, para ajudá-lo na prisão. Paulo diz assim: homens como estes, imitai homens como estes. Né? Então, pessoas que nós devemos imitar, pessoas que nos inspiram, pessoas que com a sua vida, a sua biografia, continuam nos inspirando. Então Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, o maior de todos é João Batista. Mas o Senhor Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Lembrando, amado, que na teologia de Mateus, ele prefere usar a palavra reino dos céus, né? E em outros evangelhos, reino de Deus. Então, reino dos céus e reino de Deus, quando você lê o contexto, você percebe que é a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque existe uma corrente teológica, Marisa, que diz que uma coisa é reino dos céus, outra coisa é reino de Deus. Mas se você perceber os contextos onde aparece a frase reino dos céus e a frase reino de Deus, é o mesmo contexto.
não é? Então se refere à mesma coisa. É um reino de Deus. E aqueles que nascem no reino de Deus é maior do que João Batista. Como assim, querido? Irmãos e irmãs, o João Batista, ele está entre o período da lei e da graça. Ele representa ainda a dispensação de Moisés, a dispensação do Sinai, a dispensação da lei. E é ele que faz essa transição entre o período da graça para a lei, olhando para Jesus. E é interessante que Jesus ensina isso. Aquelas pessoas que nascem no reino dos céus, que aceitam a Jesus nessa dispensação da graça, é maior do que João Batista, mesmo sendo o menor no reino dos céus. Por quê? Porque conhecer Jesus é tudo. Escuta isso. Conhecer Jesus é tudo. É bom conhecer Moisés, é bom conhecer Eliseu, é bom conhecer Elias, é bom conhecer Adão, é bom conhecer o chamado de Abraão, é bom conhecer a pessoa de João Batista, é bom conhecer a Débora, é bom conhecer Miriam, é bom conhecer Sara, é bom conhecer Rainha Esther. Mas aquele que nasce no reino dos céus, no reino de Deus, mesmo sendo pequenininho, ele é maior do que João, porque ele conhece definitivamente o mistério da salvação. O mistério que estava oculto em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento fala da salvação, fala do Messias, fala do ungido de Deus, mas como sombra. Todo o Antigo Testamento vê o Evangelho como sombra. Mais ou menos parecido, Marisa, como a história lá de Platão, né? Os homens que viviam na caverna viam tudo através de sombras, não é? E o autor de Hebreus, Fátima Rosim, ainda diz que todo o Antigo Testamento é sombra, não é? Sombra daquele que é perfeito, daquele que é o Senhor, da graça salvadora. Então aquele pequenininho, aquele homem simples, aquela mulher simples, que nasce no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que João. Mesmo João sendo o maior homem nascido de mulher. Aquele pequenininho no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque recebe e porque conhece, porque experimenta essa dispensação da graça. Nessa dispensação da graça, você tem alguns elementos maravilhosos. Você tem a igreja. Não existe igreja no Antigo Testamento, irmãos. Existe um povo, igreja não. A noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor, aquela que é o corpo de Jesus Cristo, aquela que é coluna e baluarte da verdade, aquela que está, aleluia, na videira verdadeira, a igreja do Senhor, que Paulo diz que é o corpo de Jesus, que é o edifício que foi construído no fundamento que é Cristo. Paulo diz que é coluna e baluarte da verdade, a igreja do Senhor, o Espírito Santo que se manifesta na vida daquele que crê. A salvação pela graça e não pelas obras. Você é salvo
não porque você cumpriu os mandamentos. Você é salvo pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo chega a dizer que aquilo que estava escondido, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração de ninguém, Deus o revelou. Paulo não, no contexto, vê lá, Paulo não está dizendo do céu. Ele está dizendo sobre esse mistério oculto que a Paulo foi revelado, que é o mistério da pessoa de Cristo. Que coisa tremenda, queridos irmãos e irmãs. Nós somos privilegiados. Tem cristãos que dizem assim, eu queria viver na época de Elias. Amado, você é privilegiado por ter nascido no reino de Deus. Você pertence a um reino. Jesus veio estabelecer o reino. Nós pertencemos a esse reino de Deus, esse reino espiritual, esse reino invisível e visível, esse reino que está agora, mas ainda não está plenamente. Esse reino que nós oramos todo dia, venha o teu reino. Nós pertencemos ao reino dos céus. E por estarmos no reino dos céus, Jesus diz, mesmo sendo pequenino, nós somos maior do que João Batista. Não é? Puxa, isso não me dá nem um pouco de sentimento de arrogância. Continuo vendo João Batista como grande profeta, como grande homem, como o maior homem nascido de mulher. Mas se Jesus disse, eu aceito essa palavra. Amém? Glória a Deus por isso, louva a Deus por isso. E aí Jesus diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam da força se apoderam dele. Essa palavra aqui, irmãos e irmãs, ela é interpretada de várias formas. Mas é interessante, queridos irmãos e irmãs, que é justamente isso. Satanás tenta, através da violência e da força, fazer com que homens se apoderem e venham destruir o reino dos céus. Não é? Você percebe, fale de coisas espirituais, templo de Israel. O templo era espiritual, o templo tinha o Shekinah, tinha a glória de Deus, a manifestação de Deus. Não é? Algo precioso e santo. O que aconteceu na época do Novo Testamento? Do início? O Herodes, o Edomita, não é? Reinando debaixo do poder de Roma, fez com que, olha que coisa, fez com que o templo se tornasse um covil de salteadores. Tanto é que o templo da época de Jesus é o templo de Herodes o Grande. Ele forçou impostos, oprimiu os pobres, né? E transformou o templo numa máquina terrível de opressão social. Uma máquina terrível de opressão social. Estipulou pesados impostos para construir tanta coisa que não era preciso construir. Então, irmãos e irmãs, o reino de Deus, desde o dia de João Batista até agora, sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele. Não, nós vamos apoderar disso. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que essa estratégia que o diabo usa. Eu estava vendo ontem um vídeo muito interessante sobre a tradição do Natal em vários países. Na Itália, eles creem numa bruxa que vem à noite levar presente. E se as pessoas, essas crianças não se comportaram, ela não deixa presente, ela deixa carvão. Numa parte da Espanha, existe um bonequinho que é um garotinho defecando. Então aparece ele
com a calça arriada, com o short arriado e defecando. E aparece lá o número 2 dele. Eles colocam esse boneco no presépio para defecar ali. Nos shoppings, dão de presente, né? Eles acham isso maravilhoso. Até eles dizem assim, não, isso aqui significa fertilidade. Olha que coisa, fertilidade mesmo, não é? Então você vai perceber a própria figura do Papai Noel em determinada esfera é uma figura que rouba o Natal de Cristo, não é? Então em muitos lugares, em muitas situações, você vai ver que as coisas do reino de Deus vão sendo trocadas e substituídas, não é? Então é um projeto maligno, não é? Tudo que o reino de Deus constrói, Satanás usa da violência e da força para destruir, não é? E fica totalmente secularizado. Então, a maioria dos ateus comemora o Natal, Marisa, né? É o Natal lá secularizado. Mesmo elementos cristãos são retirados, né? Igual o próprio Papai Noel, que nasce a partir de São Nicolau, que foi um bispo, um cristão verdadeiro, que nasceu, que morreu, que foi um mártir, foi um servo de Deus. Mas o que acontece? O diabo vai secularizando, né? Parece até aquele remédio homeopático, que não existe mais nada da fórmula inicial, vai secularizando, né? Acaba tirando todo o sentido de Cristo. A mesma coisa a Páscoa. Existem vários ateus que comemoram a Páscoa, mas não falam de Jesus, não falam do Senhor, né? Falam de tudo, de coelho, de ovo, de tudo que pode falar, não é? Que são até elementos cristãos, tanto coelho quanto ovo, tudo é elemento cristão. Mas eles retiram da massa Jesus, não é? Retiram o principal ingrediente, que é esse reino de Deus, para transformar o Natal numa coisa profana, a Páscoa numa coisa profana, ainda que use elementos cristãos, não é? Então essa é uma estratégia. Por isso que nós precisamos fazer com que o nosso Natal espelhe o reino de Deus. Um Natal de oração. Volto a dizer uma palavra, não no pejorativo, tá, Marisa? Um Natal religioso, espiritual, um Natal bíblico. Pode ter vários elementos? Lógico que tem. Pode ter enfeite, flores, árvore de Natal, alimento, pode ter família reunida, velas acesas, pode ter tudo, não é? Contanto que esse Natal seja uma solenidade do nascimento de Jesus. Isso é um esforço, Jenison. Isso é um esforço, né? Olha que coisa. É verdade, olha aí que o Jenison disse. Bandas... Ontem mesmo eu falei isso com a Marisa, né? Falei, Marisa, você entra no YouTube para Christmas. E aí você vai ver vários cantores ateus, ímpios, malignos, que fazem o seu álbum de Natal, né? É até chato ouvir no português, aqueles cantores que não tem nada a ver com o reino de Deus cantando Noite Feliz. Ainda faz aquela cara assim de anjo bobo. Noite feliz. Não é? Então, irmãos e irmãs, o advento é esse esforço de preparar o nosso coração para vivermos essa dimensão do reino dos céus, né? Esse reino que sofre violência e que muitos usam de força para se apoderarem dele, né? Num contexto totalmente diferente, quando Jesus diz que exige força para se entrar no reino dos céus, no sentido de determinação. Mas nesse contexto aqui, na maioria dos biblistas, é um contexto negativo. As pessoas, desde a época de João, o reino de Deus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele, não é? Mas o reino de Deus
é para os pequeninos, para os simples, para os pobres de espírito, não é? Para aqueles que são os bem-aventurados de Mateus 5. Bem-aventurado, os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os mansos, os que são perseguidos. O reino de Deus é para os pequeninos. Amado, nesse Natal, nesse período do Advento, nós queremos viver nessa dimensão do reino de Deus. Mesmo que você seja tão pequenininho, mesmo que o seu Natal seja simples, talvez várias pessoas esse ano vão novamente passar o Natal sozinho. Ano passado, por causa da pandemia, centenas, milhares, milhões de pessoas passaram o Natal sozinho, não é? Talvez esse ano você também vai passar sozinho. Não tem importância. Você vai passar o Natal no reino de Deus. O Natal no teu coração. Você vai construir o seu presépio. Você vai fazer a sua festa com Cristo. Você vai agradecer o Senhor Jesus. Aleluia. Vai agradecer o Senhor Jesus que nasceu. Aleluia, para transformar a nossa vida. Nós não devemos aderir ao secularismo, não é? Então, não, o que é Natal? Festa de família. Natal tem tudo a ver com família, né? Jesus nasce numa família, é uma família que procura abrigo e nasce num presépio, a Sagrada Família. Mas o Natal não é festa de família. O Natal é uma solenidade, é um culto de agradecimento pelo nascimento de Jesus. Não é isso que é o Natal? É um culto que nós prestamos no nosso espírito, dentro de nós. É o nosso compromisso com o reino de Deus. O mundo olha os vários reinos, o reino do poder, o reino do dinheiro, o reino da ganância. Nós olhamos o reino dos céus, que é o reino de Deus. É um Natal diferente, é um Natal santo, é um culto ao Senhor, não é? Por isso que a gente percebe entre os cristãos alguns segmentos, aqueles segmentos que realizam uma verdadeira solenidade do Natal do Senhor, sozinho ou com a sua família, ou até na igreja à noite. Aquele segmento que ignora completamente o Natal, vai até dormir cedo para não ver pisca-pisca, tem ódio mortal, evangélico, tá? E aquele segmento que se ajuntou ao mundo e faz o Natal secular. Você sabia que tem... Eu acho que a maioria dos evangélicos fazem isso, mãe. A maioria dos evangélicos faz o Natal secular. Vai para a casa do vizinho, do parente, come empadão, se engasga com azeitona, né? E vai dormir com a barriga cheia. Não é culto, não é celebração, não é nada. É um Natal chato. Não é um Natal feio. Não é? E a maioria dos evangélicos fazem isso, irmãos. É um Natal totalmente sem espiritualidade, sem culto, sem liturgia, não é? Porque eles não dão nenhuma importância a essa data. Nós vemos poucos pastores falam sobre isso, poucos bispos falam sobre isso, escrevem sobre isso, não é? Dão pouco valor a essa data tão rica, tão solene, não é? A indiferença cristã com o Natal é tão grande que chega a chocar a gente. A gente fica chocado com tanta indiferença, não é? Você percebe muitas vezes em segmentos católicos uma solenidade muito maior através da novena do Natal, né? As 3 missas do Natal, missa das vésperas, da manhã e do dia, né?
todo o envolvimento muito maior com esse mistério do que os cristãos protestantes evangélicos, né? Por isso, irmãos e irmãs, o reino dos céus, não permita que o reino dos céus continue sofrendo violência. Não permita que aqueles que usam da força se apoderem dele. Faça com que o seu Natal seja diferente. Voltando a João Batista, Jesus diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Justamente o que eu falei, a lei e os profetas foram até João. João é o último dos profetas do Antigo Testamento. João é aquele profeta que faz a transição, que vê Jesus, que contempla o que todos queriam contemplar. Jesus nasceu, Jesus apareceu, Jesus pregou e eu batizei Jesus. Olha que coisa linda, hein, mãe? João Batista foi muito privilegiado mesmo, hein? O privilégio de batizar, olha que coisa, Jesus Cristo, não é? E Jesus diz assim no 14, vocês querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por quê? Porque entre o judaísmo criou-se a crença, baseada no Antigo Testamento, que Elias voltaria, não é? Elias virá. Jesus falou assim, olha, vocês querem saber de uma coisa? Elias é o João. Ele veio pregar no espírito de Elias. Não é o Elias não morreu, mas não é Elias que voltou, ou que encarnou João. Na realidade, João tinha a unção que Elias teve. Apesar de não fazer os sinais que ele fez, João tinha a unção de Elias. João convertia multidões, né? Elias, tadinho, não conseguia converter ninguém. Ele tentou até se matar, quando Jezabel tentou matar ele. Agora, João Batista não, marido. Ele convertia multidões, né? Ele veio com essa unção de conversão. Amados irmãos e irmãs, como é bom a gente estar no reino de Deus. Vou escrever aqui. Como é bom a gente estar no reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, celebrar o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Como é bom, né? Que legal, né, Maria? Nós estamos estudando a encarnação do Verbo no período do Natal, né? Tudo é profético. Que alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos viver essa linda espiritualidade do Natal. Queremos viver, Pai amado, essa linda espiritualidade, aleluia, do reino de Deus. Queremos viver essa espiritualidade de ser um pequenino no reino dos céus. Senhor, prepara o nosso coração, para que possamos fazer um Natal santo e bom. Para que o Natal e a oitava de Natal seja um tempo muito especial na nossa vida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra de hoje. Nós te agradecemos pela vida de João Batista. E te agradecemos, ó Pai, porque um pequenino no reino dos céus é maior do que João Batista. Queremos continuar, Pai, olhando o teu reino e glorificando o teu reino. Muito obrigado, Senhor. Venha o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Gabriela pediu para você repetir aquelas datas. 25 de março, dia da Anunciação. 25 de junho. João Batista. Ah, tá. 25 de maio. Março, dia da Anunciação do Senhor. 24 de junho, nascimento de João Batista. E 25 de dezembro, nascimento de Jesus. É o ciclo do nosso Natal. Que beleza, irmãos. Tem aniversariante hoje, Marisa? Vê aí. Não é? Vamos estar orando,
né? A Ana Beatriz está sempre aqui com a gente, o Paulo César também, né, Paulo? A mãe do Paulo César, a avó do Rômulo, do Rodrigo, a avó da Patrícia Michele, todo mundo parente, olha. Sogra da minha irmã, a nossa irmã Irma, onde sofreu infarto, foi entubada, está no hospital, precisando de um milagre, de uma graça do Senhor. Se não for o momento, né, dela ser recolhida pelo Senhor, nós vamos pedir que o Senhor venha trazê-la de volta para casa, curada, em nome de Jesus. Essa é a nossa vontade, que ela seja curada pelo Senhor. Orando pela irmã Irma, mãe do Paulo César que está com a gente, a avó do Rômulo, a avó do Rodrigo, a avó da Patrícia Maivorne, sogra da Ana Beatriz também está com a gente. Tá vendo? Que maravilha. Irmãos, vamos também orar pela Madalena. Madalena, um beijo, Madalena. Nós amamos a Madalena. A Paulinha, o Evanil, né? O Zaqueu, que é irmão da Maria Neuza, né? Foi para casa, teve alta, estamos orando. Também orar pelo irmão da Isabel, Maria Isabel, né? Que vai ter que sofrer uma cirurgia da nossa igreja aqui, orar por ele, né? Orar pela nossa Moisete, Ivete, Luzia. Um beijo para vocês, estão sempre nos acompanhando. Marina, Maria, irmão Osmar, irmão Davi, estamos orando pelo Senhor, irmão Davi. Queremos o Davi curado em nome de Jesus. Davi, seja curado em nome de Jesus, meu amigo, meu irmão em Cristo. Também nossa irmã Silvinha vai fazer uma pequena cirurgia, né? Vamos orar pela Silvinha em nome de Jesus. Glória a Deus. E orar pelo seu pedido de oração, pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, pela sua família. Orar pela Lídia, Estevão, Marisa, né? A nossa querida irmã, mãe Nayara, fazendo aniversário. Hoje? Não é, Nayara? Vai ter aí bolo, pastel, salgadinho, cajuzinho, uma alegria só, não é? Então vamos estar orando por todos os irmãos e irmãs. Coloque aí seu pedido de oração, né? Maria Regina, pela sua família, pela Maria Regina, em nome de Jesus. Irmãos, chegaram 16 livros do Natal, olha, já estão lá na igreja, mãe. 16 livros do Natal. Né? Hoje nós também vamos estar enviando para o Rio de Janeiro algumas coisas. Se tiver alguém aí de Vila Isabel, do Rio, que deseja, a gente também envia. Só falar aí com a Marisa. Marisa toma nota, né, Marisa? Esse aqui, livrinho que eu escrevi, Preparando o Natal do Coração. E a gente tem lido, né, Marisa? Está muito bom. A gente lê à noite em dormir. A gente senta aqui na cama, Lídia, Estevão, Marisa e eu, os gatos, e o ovelhinho. A gente senta aqui e lê esses textos tão bonitos sobre preparar o Natal no coração. Tá vendo? É o primeiro livro de Natal. Muito bom, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia de quinta-feira que está nos dando. Colocamos, ó Pai, os enfermos, o Michele Motrone, todas as pessoas que estão enfermas e que precisam da Tua graça. Como a nossa irmã Irma, Margarida, Munistein, Hermes, nas Tuas mãos, que onde sofreu um infarto, está, ó Deus amado, no hospital, precisando do milagre de Deus. Colocamos também diante de Ti, ó Deus amado, a vida, Senhor amado, meu Deus querido, a vida, Senhor eterno, Pai amado, de cada pedido de oração. Pessoas que ainda vão assistir e farão seus pedidos. Pessoas que estão agora escrevendo seus nomes, seus pedidos, no nosso caderno de oração. Nós abençoamos cada vida, Pai. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a família. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre, Deus amado, essa quinta-feira. Que seja uma quinta-feira de adoração e de milagres. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo, sobre a situação difícil que muitas pessoas estão passando, com a inflação, o aumento dos preços das coisas, do mercado. Deus, vem entrar com providência, Pai.
Ajuda-nos a ajudar. Nos dê agora, Pai, uma manhã abençoada, gloriosa na Tua presença. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós invocamos o Teu santíssimo nome. Pai amado, e oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu espero vocês hoje às 19h30, no nosso culto da família, trazendo a família no altar de Deus. Você precisa clamar pela família? Você está em Nova Friburgo? Venha presencialmente às 19h30. Você não pode vir, você é idoso, doente, não é? Ou então está em outra cidade, pode, não vai atrapalhar o teu culto. Assiste às 19h30 o culto da família, trazendo a família no altar de Deus. Deus me deu uma palavra tremenda para pregar hoje, irmãos, tremenda mesmo. E depois nós também fazemos a nossa campanha do propósito. 19h30 você pode acompanhar aqui no Facebook, tá bem? Muito bom, vamos dar a bênção apostólica. Tenha um dia feliz, com Jesus é só vitória. O Senhor te abençoe. Deus aí abençoe o coração da família, do César, do Gilmar, do Pedro, da Ana, da Patrícia, da Luciane, da Lucimar, do Joel, nesse momento tão difícil que a dona Irma está passando. Só vem abençoá-los em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um abraço, pessoal. A paz do Senhor. Tchau, pessoal.